Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista, e o tema de hoje é muito legal. A gente vai falar sobre arte, mas não a arte no seu processo produtivo apenas, não só a arte do processo criativo, mas a arte como instrumento de regulação. Gostou do tema? Eu adorei. Mas antes, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai levar cor para muita família. Pode ter certeza, sim. Então, vamos lá. Vem ouvir esse podcast. Falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa linda, a Raíssa Schroeder. Ela é artista visual e ela trabalha com obras maravilhosas, mas ela trabalha exatamente nesse contexto, o olhar da arte como cuidado, como escuta, como a possibilidade de fazer com que a gente entre em contato com a gente. Não é uma coisa super bacana? Pois é, a clínica onde eu atuo e como eu trabalho, muitas vezes, em muitos momentos, quando a palavra falha, eu faço da arte um instrumento de materialização do silêncio ou de descoberta de sentimentos. É sobre isso que a gente vai falar. Mas, antes da gente começar, eu vou pedir para que a Raíssa se apresente. Raíssa, seja muito bem-vinda ao meu podcast. Estou super feliz. Nós temos uma história antiga juntas, né? Temos mesmo. Então, eu quero muito que você fale de você, do seu trabalho e da sua trajetória. Na verdade, não tem como eu me apresentar melhor do que você me apresentou, porque foi incrível, eu amei cada palavra. E, assim, primeiro eu gostaria de falar que é uma honra gigantesca estar aqui hoje. Que eu tenho uma admiração profunda por você, desde sempre. Gente, muito obrigada. E é uma honra ter sido chamada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom que você veio. Muito feliz. Mas, enfim, meu nome é Raíssa Schroeder e eu sou artista visual. Eu trabalho com telas, quadros, pintura em taça, em leque, em lembrancinha de casamento, projetos com empresas, workshop, dou aulas, enfim. A criatividade, ela é uma vastidão, né? Então, qualquer projeto maluco que me chamarem, eu tô dentro. Então, já fiquem sabendo disso. Olha lá, um projeto maluco. Vem aqui no podcast. Pode me chamar. É a Esther também, que eu sei. E é isso, é mais ou menos isso que eu trabalho. E eu chamo de artista visual porque abrange muito mais coisas, né, do que artista plástica. Então, foi uma mera nomenclatura, assim, digamos, para definir mais ou menos o que eu faço, mas é algo muito amplo. Eu acho que é bem interessante a gente trazer esse tema, Raíssa, porque, assim, o que eu percebo, né? Hoje, com o mundo dinâmico como ele está, a dificuldade que as pessoas estão tendo em nomear sentimentos mesmo e até as confusões e o quanto a saúde mental tem sido vista como o maior dos... nós vamos ter um grande problema em relação à saúde mental mesmo, né? Porque a necessidade de autorregulação, a necessidade de aprender a conviver com a gente mesma, enfim, são várias as ações que fazem com que a saúde mental hoje venha sendo mesmo como um problema de saúde pública. Porque, e olha, é muita informação, né? É muita informação. É muita informação. Então, quando a gente pensa na arte como um processo de regulação mental, como um processo de organização das emoções, a gente consegue perceber o quanto nós somos capazes de coisas fantásticas. E aqui eu não estou falando da beleza, da estética só. Eu estou falando da possibilidade de você produzir algo que você consegue nomear como sentimento pelas mãos. Exatamente. Né? Quando a palavra falha, foi o que eu disse. O que pode trazer como resposta são as mãos, não é mesmo? Até porque quando a gente fala em arte, a gente pensa logo numa pintura no museu, uma escultura no museu.
Só que, na verdade, a arte é muito mais amplo. Muito mais. É muito complexo. E eu acho que, assim, é difícil você também dar uma resposta sobre o que é arte. Se me perguntar hoje o que é arte, vai ser uma resposta. Se me perguntarem amanhã, vai ser outra. Exatamente. Então, arte é algo muito... Fluido, né? Muito fluido, exato. Então, não é apenas o que está no museu. É algo acessível, é algo que a gente precisa ter coragem de colocar para fora. E sem julgamentos. Exatamente. E essa é a beleza. Quando eu falo, eu trabalho na clínica com recursos da arte, não é? Eu já deixei isso claro. Eu sou arteterapeuta de formação, terapista, olha só. Eu sou arteterapeuta, né? Na verdade, a minha formação é história. E eu sou historiadora, fiz a psicanálise e depois eu participei muito de projetos em que a arte estava envolvida. E às vezes quando as pessoas falam, você usa arte, o que você vai fazer? Pintura em tela? E não, gente. Recortar e colar é um processo. Isso é maravilhoso, eu arte, adoro. não é? É você desconstruir uma imagem para reconstruir com o seu próprio olhar. Um mosaico, um tricotar. Criar, né? Um criar. Uma criatividade, desenvolver a arte. Por isso que a gente fala que a arte é muito ampla, né? Exatamente. Não é apenas, tá ali uma pintura de um profissional. Não é assim que funciona. Não. Inclusive, olha que coisa mais legal que eu ganhei. Ganhei um mimo. Olha mimo só. Com muito amor. Com muito amor. Veja só, que delícia. A minha eco bag, que foi pintada à mão. Foi. Com eu muito amo carinho. flores. Uhum. Aí eu me inspirei e falei assim, eu vou pintar algo fluido, sem assim, um rascunho inicial, sem nada, sabe? Eu fui só fazendo conforme a intuição mandava e eu tinha certeza que era isso que você ia gostar. Eu gostei. E eu gostei mesmo. Desde o tecido, que eu gosto muito, até as cores. Adoro. E o tecido lembra até uma tela mesmo, pois né? Pois por isso que eu achei muito legal o tecido lembrar a tela. Adorei. Sim, obrigada. E não é tela. Que bom, fico feliz. Você vê como as coisas podem sair de várias, muitos materiais, não é? Coisas diferentes, coisas fantásticas. E quando você me fala isso, né, da possibilidade da escuta, da possibilidade do trabalho da arte como um instrumento de cuidado, eu vou perguntar para você, na sua experiência, em que momento a criação tornou-se também um cuidado? Olha, na verdade, eu sempre tive contato com a arte, né, por meio da minha mãe, quando eu era pequena, e aí ela acabou falecendo. Eu acabei me distanciando um pouco da arte, né? Porque ela tinha um ateliê, ela pintava e desenhava. Então, quando ela acabou falecendo, eu me distanciei. Quando eu tive, lá pelos 26 anos, eu tinha saído de um emprego, tinha pedido demissão porque eu não estava nada bem. Eu tinha uma aula de pintura no meu prédio. Então, eu falei assim, bom, vou dar essa chance, né? Eu não estou muito bem, eu preciso me reconectar comigo. Então, foi aí que, assim, eu me reconectei com a arte em si, com a criatividade. Porque antes eu estava estudando, não tinha tempo para fazer criações, independente se fosse na pintura. É que eu me encontrei na pintura, mas poderia ser arte num sentido geral. Podia ser cantar, dançar, outras artes. Interpretar. Ai, adoro o teatro como uma proposta do simbólico. Sim, exatamente. Então, foi nesse momento que eu busquei a arte como um cuidado, assim, direcionado mesmo. Preciso me cuidar, é isso que assim, na verdade, é uma das maneiras, né? Não adianta você só buscar um curso de arte. Você tem que fazer as outras coisas também. Mas foi como forma de cuidado que eu busquei. E o resultado sempre é interessante quando a gente vai fazer essa busca, né? A gente consegue tanto uma regulação emocional, porque a gente vai buscar essa reconexão, e não tem como isso não acontecer, porque a gente vai materializando sentimentos, a gente vai trazendo memórias, a gente vai trazendo, a gente vai transformando, na verdade, aquilo que não informa em uma forma.
Isso que eu acho mais legal do cérebro quando a gente pensa na arte. Aquilo que a gente não consegue informar, a gente acaba dando uma forma. Como você falou, né? Seja para pintura, seja para escultura, seja para dança, para o teatro. Gente, são várias as formas, Sim. né, que a gente tem de fazer esse processo de regulação. E aí, esse mesmo momento que faz com que as memórias sejam trazidas, com que os pensamentos sejam regulados, a gente entra também com a neurociência, porque a partir disso, né, a gente tem uma regulação também do corpo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente tem essa regulação do corpo, a gente tem uma descarga menos ativa. Então, a gente consegue ser menos reativo para as coisas. O corpo fala de outra forma. Então, quando a gente não consegue dar nome, às vezes o corpo, ele vai falar por nós, né? Porque o corpo fala. E a neurociência vai explicar isso bacana. Você já teve esse sentimento? Já, e assim, eu sinto me veio uma coisa na cabeça enquanto você falava, que também é um cuidado interno com a gente, a arte, né? Porque não basta só ser um cuidado externo, você ir e marcar uma consulta, por exemplo. É algo interno. Esse trabalho também que a nossa expressão interna de colocar para fora em uma linguagem. É isso que ela faz. Então, a arte é uma linguagem mesmo, né? Exatamente. Então me veio muito isso na cabeça. E isso se torna fácil em que momento? Quando a gente... Eu vou falar por mim, né? Quando eu sou ceramista. Então, em que momento eu vejo que esse interno surge? Quando eu consigo modelar algo no barro, aquilo que me aterra de novo, aquilo que eu vou produzindo e eu consigo expressar, seja uma angústia, seja uma ansiedade, eu consigo expressar no barro. E, gente, as pessoas, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de mexer no barro, acho um barro... Mas cada um vai achar a sua forma de buscar essa expressão, porque essa regulação é uma forma de simbolização. Né? Isso e a gente se coloca presente naquilo que está fazendo. É um exercício de presença, né? De presença. Então... Eu lembrei que a gente até falou disso agora há pouco, quando você fala que é um exercício de presença, de regulação. Eu sempre costumo pensar na arte como uma ferramenta importante na tradução das emoções. Perfeito. E eu lembro que eu te falei da Anísia da Silveira. Isso mesmo. A Anísia da Silveira foi uma psiquiatra brasileira. Ela foi a primeira mulher mesmo a olhar para os manicômios e combater muito. Ela foi pioneira mesmo na atenção, à humanização. Então, ela combatia todos os processos de eletrochoque, lobotomia, né? Enfim, o coma insulínico, tudo aquilo que era feito dentro dos manicômios na época para controlar o indivíduo, ela era contra, né? Então ela apostava muito na afetividade, no vínculo, né? Na expressão simbólica. Então ela vai fazer exatamente isso. Ela tem uma linha junguiana, né? da psicologia analítica, e para ela o gesto, a cor, a forma, tudo isso era uma forma de fazer com que esse mundo interno que você está colocando viesse à tona. Sim. Não é? E que promovesse mesmo que essas imagens elas podiam acalmar, sim, controlar, conduzir, né? Fazer com que o indivíduo entrasse em contato consigo mesmo. E tem muita gente que tem dificuldade em falar, em colocar isso em palavras, né? Então, eu acho que vem como uma ferramenta muito poderosa a arte, para você conseguir se expressar. Porque nem todo mundo tem essa facilidade de colocar em palavras e falar, pronto, tô mais aliviado, tô entendendo, tô organizando na minha cabeça o que tá acontecendo. Mas nem sempre é assim que funciona. A gente, às vezes, não sabe por onde começar, não sabe como nomear as coisas. E a arte também vem nesse papel de ajudar a conduzir isso, né? Sem dúvida. E da outra forma também, tem muita gente que não consegue escrever, não consegue
ou na verdade não consegue materializar algo, seja na pintura, seja na escultura, mas tem uma maravilhosa escrita, não é? Então sai a poesia, saem livros, eu vejo músicas, Sim. não é? Então não necessariamente a arte vai estar ligada só ao manejo de um material, Sim. né, da pintura, da escultura, mas às vezes o manejo da caneta. Eu tenho um livro que eu gosto muito, e eu vejo aquilo como uma arte mesmo, uma arte da expressão, que chama A Depressão é uma Borboleta Azul. E a pessoa que escreveu, né, a adolescente na época, ela escreve poesias sobre cada momento do seu processo depressivo. E eu vejo aquilo como uma arte fantástica, porque da mesma forma que ela escreve sobre a depressão, de forma poética, ela vai também escrever um outro livro quando ela se sente curada. A cura é uma borboleta amarela. Então, olha só como ela conseguiu traduzir, né, esse sentimento de formas muito, muito simbólicas, né? A borboleta, a cor, a poesia. Isso ressoa muito comigo, porque eu comecei a ter esse exercício de escrita tem mais ou menos um ano, um pouco mais, que eu li aquele livro O Caminho do Artista. E ela fala sobre a escrita, o poder. E eu comecei a escrever. Tanto é que, se você pegar aqui meu caderninho, tá inteiro escrito justamente porque eu peguei esse hábito, né? E borboleta ressoa também muito comigo. Eu faço muitas borboletas porque eu acredito nessa transformação. E eu, na minha última exposição, também falei sobre saúde mental, né? Por conta do transtorno bipolar, né? E falei muito sobre o transtorno bipolar nessa exposição. E ficou um trabalho incrível. Aprendi muito com ele. E essa história, assim, me toca bastante, porque... É uma coisa muito legal. Eu sempre indico, sabia? Na clínica, quando eu entro em contato com alguém que não está conseguindo nomear o que sente do processo depressivo, eu indico esse livro. Ah, é bom saber. Leia, porque... Vou ler esse livro. São coisas, assim, que quem já teve a depressão consegue entender, consegue... ler nas linhas dela o sentimento, né? E a cura também, quando ela fala, né, da borboleta amarela, é o mesmo processo. Eu acho que é um negócio bem legal da gente poder perceber o quanto essa escrita criativa, que o que você está fazendo é uma escrita criativa, é uma arte, né? Sim. E isso é bem legal. Você sabe, eu vou lembrar uma coisa que quando eu dava aula, tinha um momento da aula que eu trabalhava muito com a história da arte. E eu gostava muito de trazer as pinturas, pedir para que cada um fizesse uma releitura, olhasse, lesse, visse aquilo tudo. E todo mundo gostava de dar aula depois de mim. Porque falava assim, nossa, quem deu agora a aula? Foi a Esther? Ai, adoro quando... Porque encontrava a sala mais calma, muitas vezes. Mais regulada. Ou... Porque eu também era muito brava, viu, gente? Não era uma coisa assim... Não era a festa também. Era divertido, porém não era assim... Todo mundo faz o que quer, né? Não, era tudo isso num processo... Era conduzido de forma que... nem os alunos percebiam que eles estavam sendo conduzidos a ter aquela experiência. Mas era legal, né? Então, muitas vezes... Esther deu aula, agora ok. Então, dá para ir. Você lembra de uma vez em que uma imagem disse algo antes da palavra? Que você olhou para aquilo e você falou assim, gente, eu vi aqui agora. Olha, a última vez que isso aconteceu, eu vou falar, que foi agora, quando você me mostrou as máscaras. Ai, que legal! Então, só de ver a imagem já passa diversas coisas, né? Assim, sensações, imagens, assim. Na verdade, o que acontece? Eu recriei imagens a partir dessa imagem. Então, eu fui mais visual, assim. Então, eu vi cenas quando eu vi as máscaras de cada uma delas. E aí, legal. Conforme você foi explicando de onde que era a história, alguma coisa, eu fui recriando novas histórias. Então, ela começava de um jeito e ia se transformando
e se transformando, até que se eu olhar novamente, vão ser novas histórias. Novas histórias que você vai construir. A hora que eu estou montando meu cenário com as máscaras... Bom, eu adoro máscaras, né? Porque Sim. eu acho que as máscaras são... E isso é uma coisa muito interessante de a gente pensar. Todos nós usamos máscaras sociais. Não adianta, não é? E isso não quer dizer que existe uma falsidade em cada indivíduo. Mas para que a gente possa se adaptar ao social, a se adaptar às pessoas, a gente tem que, às vezes, colocar uma máscara, né? Para que a gente não ultrapasse o limite do outro, não é? Então, não vejo isso como uma coisa... Não pensem na máscara como algo pejorativo, mas a máscara como uma forma de você também ter uma regulação social, né? Sim. Porque senão todo mundo vai falar o que quer, a hora que quer, para quem quer, e a gente perde esse limite, né, do que é o respeito e do que é o bom convívio com o outro, né? Então, e a máscara para mim também é muito simbólica. Nossa, muito essa história é linda. Já me veio diversas imagens na cabeça aqui, assim, que eu estou criando também. Olha lá, gente, nós vamos ter alguma coisa bem bacana. Em breve, tenho certeza. Mas tem uma outra coisa, não é, Raíssa, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala. Que a questão da arte, a arte não cura. Não é a arte que cura, gente. A arte não é uma promessa mágica. Então, não é porque estarei passando por um processo em que a arte venha me auxiliar na regulação emocional que eu vou sair curada de qualquer coisa. Não é isso. A pessoa aprende pela arte a sua autorregulação. Mesmo quando ela cria e, ao mesmo tempo, quando ela contempla. Aquilo que a gente comentou agora há pouco, né, Raíssa? A partir do momento que uma pessoa faz uma arte, produz algo, não é? Aquilo não é mais da pessoa, aquilo é de quem vê, de quem contempla. E há também uma regulação, uma autorregulação de quem olha para a arte, não é mesmo? Sem dúvida. É aí que também a gente pode dizer que é a escuta, né? Então, a gente escutar sem julgamento. Então, você também olhar para aquela arte de algum pintor famoso ou do seu amigo que está do seu lado e não imediatamente julgar. É você olhar, sentir, escutar e estar aberto a novas possibilidades. E eu acredito que a partir do momento que você coloca essa arte no mundo, ela já não é mais sua e ela acaba se transformando em outras histórias, em outros mundos, em outras vivências, né? Cada pessoa nasce, cresce num lugar totalmente diferente, em famílias diferentes, em situações diferentes, e a gente é moldado por aquele ambiente também. Então, nossas percepções, nossos sonhos, tudo é diferente. Então, a partir do momento que eu olhar a sua arte que você criou, eu vou ter as minhas percepções em cima da sua arte. O que acontece muito é você ir para um museu, né? E você fala assim, em qual contexto histórico tá essa obra? O que o pintor estava vivendo naquele momento? Você entender o contexto e aí você se direcionar para entender o porquê que aquela obra ela foi criada daquela forma, é também uma maneira de enxergar a arte. Mas não é obrigatória. Você não tem necessidade de fazer isso. Você pode observar a arte da maneira que você quiser. É bem amplo isso. Então, você pode ter um interesse na vida do pintor, por exemplo, como não. Então, eu sinto também que isso gera uma conexão, né? Entre os mundos. Você olha com outros olhos, você sente com outro coração. Então, eu acho o poder da arte muito bonito também, em relação à escuta e sem esse julgamento inicial. Do que é feio, do que é bonito, Exato. Do que serve, do que não serve. Exatamente, perfeito. Eu acho isso muito... Eu penso, quando você está falando isso, eu penso muito em Salvador Dalí, eu penso muito no surrealismo, como né, todas essas interpretações permitem essa fluidez da compreensão da arte. E até, gente, não dá para você negar, né? Todas as questões do emocional, do psíquico dentro da questão da arte. Basta você pensar aqui
próprio Salvador Dalí se baseava muito em Freud, olhava muito as questões dos sonhos. Então, essas reproduções, e é isso que eu vejo muito interessante, né? Que eu vejo que é bem bacana na clínica. Às vezes, quando você pede simplesmente para a pessoa, conta o seu sonho para mim. E a pessoa diz, eu não consigo lembrar do sonho. E você oferece o material, seja ele qual for ali, e deixa a pessoa tentar trazer aquele sonho em símbolos, né, em imagens, como aquilo vai se construindo, né, vai se materializando. E, claro, o não julgamento é exatamente por isso. Eu não estou preocupada com o produto final. Eu não estou preocupada se a pessoa está desenhando brilhantemente, se a pessoa está modelando maravilhosamente. Não é esse o meu olhar nessa hora. Porque não existe o certo nem o errado. Não existe esse é o papel da clínica, inclusive, né? Não trazer certo ou errado. Mas mostrar que a incompletude existe em todo mundo. Nós nunca vamos ter nada cheio de perfeições. Porque nós somos imperfeitos, somos seres humanos. Exatamente. Não tem como você querer de outra forma. Então, o caminho da mão, ele vai mostrando pra gente o que é esse inconsciente, às vezes não está querendo, não está permitindo, né, que a gente acesse, ou o que as dores que às vezes são expressadas em cores, não é? São tantas coisas que a gente acaba observando, mas isso não é teste. Isso que eu quero que fique claro. Aqui a gente não faz um teste projetivo que faz todo mundo sair com desenhou cobra, isso aqui é cobra já, onde já se viu? É traição. Isso aqui. Não é essa a ideia de você trazer um diagnóstico por meio do que está sendo desenhado, produzido, escrito, moldado. Não é nada disso. Não é esse o objetivo, porque, como eu já falei, não é sintoma. Né? A gente não tem um sintoma através da arte. A gente tem a generosidade do olhar. É isso. Ser generoso no olhar, na percepção daquilo que é trazido. Não é? Essa permissão de escuta. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Raíssa, tem alguma prática criativa em particular que você tenha utilizado para reorganizar o seu cotidiano, o seu dia, mesmo quando aquilo está super caótico? Tem algo que você... O que eu tenho feito muito é escrever. Então, eu tiro da cabeça e coloco tudo no papel. Então, eu escrevo desde o que eu tenho para fazer no dia, quanto pensamentos, quanto se eu vi um quadro e gostei, eu falo sobre ele. Enfim, falo sobre temas, sobre situações. Enfim, tudo que passa na minha cabeça, eu começo a anotar. Isso me ajudou, assim, absurdamente. Isso é o que... Interessante. E depois você consegue botar isso em cores, formas... Você pensa nisso ou não? Você só deixa no escrito? Né? Não, só deixa, parece que é pouco, né, gente? Não é né, o só não é nesse sentido. Não é nesse sentido, pelo amor de Deus, né? Na verdade, eu consigo... Sim e não, na verdade. Porque, como eu escrevo muita coisa, assim, você coloca muita... Você organiza e fala, isso aqui vou jogar fora. Isso aqui não preciso. Isso aqui eu tô com vontade de realmente colocar em prática. Então, eu vou destrinchando e colocando, será que se eu fizer de tal jeito... Então, escrevo a técnica que eu vou usar, o processo que eu vou usar. Muitas vezes eu não faço isso, muitas vezes eu faço isso. Às vezes eu escrevo e faço diferente, porque eu vi que não vai funcionar daquela maneira. Então, sim e não. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas, na verdade, sempre dá certo, né? Porque se eu coloquei no papel, eu tirei da minha cabeça e já vi que não era aquele caminho. Então, eu já percebi que eu deveria ir para outro caminho. Então, eu percebo muito isso. Eu também eu uso muito a escrita. É recente que eu comecei a usar tanto assim, sabe? Foi depois desse livro que eu li. Porque é uma forma bem bacana. Gente, a escrita é uma forma bem legal de você
reorganiza. Seja num diário pessoal, hoje em dia as pessoas não fazem mais o diário pessoal, né, com as colagens. Assim, meu diário pessoal era cheio de historinhas, colagens, recortava foto, né, coraçõezinhos. Sim. Eu fazia o diário mesmo, com tudo que eu tinha direito. Às vezes o ingresso de cinema, né? Isso, punha, nossa, caixinha de chiclete. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu ganhava do meu namorado uma caixinha de chiclete, sempre escrito eu te amo, e punha um chicletinho ali. Gente, eu tenho várias caixinhas de chicletes, todos grudados. Ganhei mais uma caixinha de chiclete. E eu lembro que meus irmãos falavam assim, nossa, se isso fosse anel de brilhante, hein? Mas é caixinha de chiclete, né? Porque irmão era uma coisa diferente, né? E aquilo para mim era tão importante no cotidiano, e eu ia colocando, registrando. Então, esses registros, eles ajudam muito a gente a olhar para trás e falar assim, olha, eu já passei por isso, mas eu superei, olha aqui, eu consigo isso aqui. É uma forma da gente poder valorizar o presente. Que é uma coisa que é difícil, né? As pessoas entenderem o quanto o presente pode ser valorizado. Então, quando eu penso na escrita, e essa escrita que me traz para esse presente, do que está acontecendo no aqui e no agora, né? E essa possibilidade de olhar para esse passado sem culpa, porque ele não está mais na minha mão, não tenho como resolvê-lo, eu posso só olhar para ele como uma referência daquilo que eu me responsabilizo por não fazer mais. Essa, para mim, é a grande... E como o diário do que está para frente não está escrito ainda, é o futuro que não me pertence. Então, olha só que coisa simbólica você pensar nessa produção de um diário pessoal. Eu escrevo o meu presente. Eu não consigo mais retomar o passado, e o futuro é a página que ainda vai vir. Né? Então, esse é um caminho tão legal da escrita, e isso ajuda tanto as pessoas a valorizarem o momento presente. É importantíssimo isso. Mesmo que esse momento presente não seja tão legal naquele momento, mas até para que ele fique aqui registrado, ok. Um outro dia, quando eu vier olhar aquilo, ler aquilo, eu vou poder ler aquilo como memória, como registro, como saudade. Não mais como o momento que eu vivo, né? Sim. Então, eu sinto isso. E outro exercício é estar aqui, né? Exato. Neste momento aqui, presente, nesse podcast, Preocupações de Mãe, né? Assim, é muito estar presente mesmo. Então, te puxa pra cá. Então, é muito... como escrever também, é uma arte também. A comunicação é uma arte, né? Também. Toda forma expressiva é uma comunicação. Tudo é uma forma de comunicar para o mundo a minha existência. Não adianta. As pessoas têm dificuldade de entender que a arte é muito mais do que uma pintura num museu, de alguém profissional. Exato. Então, por isso que eu acho que tem que ser quebrado isso, né? Até o preconceito, né? Quando as pessoas veem grafites, né? Nossa, isso é pichador. Pichação. Por que não um artista, né? Pois é. Por que não a valorização daquilo que está sendo desenhado, né? E hoje a gente sabe quantas pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, não é? Grafiteiros que têm coisas lindas para serem mostradas. Sim. Eu adoro quando eu vou para São Paulo, que eu pego o Minhocão e eu vejo aqueles prédios os prédios com expressões artísticas maravilhosas, de pessoas que têm coisas muito legais para falar, né? Sem dúvida. Você sabe uma outra coisa? Agora eu já vou entrar num outro assunto, mas também relacionado à arte, né? A gente tá tendo a exposição, né? Da Semana da Arte Moderna no Ibirapuera. Gente, gratuito, né? Um programão muito legal, muitas coisas que vão estar ali, né? E esse ano a exposição vai ser sobre viagens. Mas não só viagens, muitas vezes de pessoas que não saem do lugar. Viagens que a gente pode fazer mentalmente. A arte é isso, né? É isso. Eu consigo ir para qualquer lugar com a arte. Eu posso pensar qualquer coisa. Não é? Então, é um tema muito legal. Quem tiver oportunidade, como vai nós estamos aqui falando em
Nós estamos em setembro Tô assim, de 25. Vai até janeiro de 26. Quem tiver oportunidade, se vocês forem, quem for ouvir esse podcast, né? Tenta dar um pulinho lá, porque é gratuito, exposição, que você pode ver a arte ali, ó, na sua cara, sim. né? Gratuitamente, para você vivenciar, olhar e perceber que a arte é muito, muito mais do que o quadro. Tem Exatamente. muita coisa ali que a gente pode perceber. E também a gente não precisa entender tudo, não. Não, a gente Vai pro pode seu se olhar. dar o luxo de não entender, tá tudo bem. Ai, eu fico tranquila, não entendi. Ok, Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, e você vai no museu, por exemplo. Você precisa ir lá e saber, detalhe por detalhe, todos os pintores? Todos os escultores? Não. Você pode se interessar por aqueles que te chamam mais atenção, se informar, e os outros você só aprecia, só olha. Às vezes, não tô afim de olhar para ele, passa reto, vai para outro. O que eu sinto ao olhar, né? Isso que eu gosto muito. O que eu sinto ao olhar o que tá ali. Você pode ter vários sentimentos. Você pode ter sentimento de, nossa, que beleza, não, que tristeza, nossa, que repulsa, nossa, que... Você pode ter. O que eu acho disso. Exato. E é isso que a arte quer trazer. Ela implica exatamente nisso. A possibilidade de ela implicar. Adoro quando falo. Esse é o propósito, né? É o implicar. O implicar é o que mexe com você. Não é? Então, eu acho isso muito legal. Mesmo porque, Raíssa, uma coisa que eu sempre trago, né? É que o artista, ele chega sempre antes do psicanalista. E essa é uma frase interessante da gente pensar, porque o artista vai estar sempre inventando soluções e teorias para formular um sentimento, né? Então, às vezes, a gente está ali na análise, olhando para o indivíduo, e ele, às vezes, produz algo. Ele está mostrando para você antes de você perceber o que ele está sentindo, né? Então, eu sempre coloco que o artista sempre chega antes do psicanalista. Só que isso não quer dizer que o psicanalista tem o direito de interpretar as obras que são trazidas. Porque, olha a generosidade de alguém colocar o que sente num papel, numa escultura, numa pintura, numa escrita, a generosidade desse indivíduo, né? De permitir que você acesse aquilo que está bem no íntimo. E ele não está esperando julgamento. Ele está esperando simplesmente, né, ser ouvido, ser visto. E é bom que a gente aprenda isso, né? E pensando assim, né? É uma coisa a se pensar quando a gente é criança. A gente faz um desenho, a gente pinta, não tem medo, nem julgamento, só faz. E vai lá e mostra pro pai, pra mãe, fala assim, olha o que eu fiz. E não fica com aquele medo de, será que eles não vão gostar? A criança tem certeza que eles vão, né? Agora, se é a gente já fica, não vou nem fazer, porque se eu fizer não vai sair bom. E eu não quero que ninguém veja, porque eu tenho vergonha. Entendeu? Então, só aí a gente já vê aonde é que está o trauma, né? Porque só aí a gente já consegue perceber onde está o nó primeiro, né? Quando você vai buscando no inconsciente, quando você vai trazendo para a infância. Porque você sabe, Raíssa, que eu passo muito por isso, às vezes, na clínica, de crianças que se recusam a desenhar ou a trazer alguma coisa, ou só querem mostrar para mim quando está perfeito o desenho, porque já houve anteriormente aquela fala, nossa, mas cabeça é desse jeito? Nossa, mas você não sabe botar perna em alguém? Nossa, mas você pintou a grama de roxo, pintou não é? a grama de roxo? Onde já se viu grama roxa? Existe gente verde? Existe gente, sei lá, de 3 olhos? O que é isso, né? Então, sempre há um julgamento. E hoje a gente sabe que o desenho, ele é fundamental para você até criar hipóteses sobre as situações emocionais daquela criança. Não é? E só pelo fato da criança não querer mostrar, muitas vezes, o desenho que foi feito... Já diz muito. Já diz muito.
né? Por que não? Cadê aquele desenho que não foi valorizado, ou aquela situação que não foi valorizada? Então, hoje o desenho tem sido fundamental nas escolas, né? Nas clínicas. E ainda bem, né? O Winnicott, ele falava muito sobre isso, né? Que a criatividade ela era importantíssima para que ele conseguisse acessar aquilo que a criança... Olha só, ele na clínica, ele era pediatra e também fez a psicanálise, e ele atendia a família e ele sempre dava um papel, uma caneta, um lápis, caneta, para a criança ir, enquanto ele estava ali, fazendo o atendimento, a criança ia desenhando, produzindo, e ele passava a olhar a relação mãe-bebê, né, mãe-filho, através daquilo que era produzido. E toda a questão do holding, né, do acolher e do abraçar, estava fundamentado também naquilo que era trazido, materializado pela criança. Olha só, então isso não é uma coisa de agora. Né? A gente já tem essa construção há muito tempo. Então já acontece de você olhar para o desenho infantil e a partir do que você, né, vê, você criar hipóteses. E você só cria hipóteses. A partir dessas hipóteses é que você vai fazer toda a condução, né, das intervenções, né, das sessões, enfim, dependendo daquilo, do seu trabalho. Mas isso é muito importante a gente entender. Que nós, no nosso trabalho, quem utiliza a arte como ferramenta, né, para ajudar na saúde mental do indivíduo, ele tem que ter essa humildade de pensar que não há a cura, há a possibilidade de reorganização. E a partir daquilo que é trazido pelo outro, você olhar e criar as suas hipóteses, e você dá esse amparo, né, à pessoa. É isso que é fundamental. Ela é uma das linguagens, né? É uma das linguagens do inconsciente. Já aconteceu, Raíssa, de alguém ver na sua obra algo que você mesmo não viu? Sim. Tá, conta para mim. Me veio uma na cabeça agora, que eu fiz um quadro bem grande, assim, e foi de um abstrato e no meio... Isso já faz muitos anos, né? Que me veio... Não sei por que veio agora essa história. Tinha um avião, assim, e umas tintas e tal. Um quadro bem abstrato. E aí alguém me falou assim, ai, olha aqui nesse pedaço aqui, eu tô vendo um Batman. Acharam um Batman. E aí eu fui olhar, realmente parecia. Aí depois... uma outra pessoa... Nesse quadro, foram achando, assim, umas 1000 possibilidades de coisas. Foi muito divertido, porque cada um que ia lá, olhava e falava, olha, eu vi aqui um cachorro. E aí eu ia olhar e falava assim, não é que eu tô vendo realmente o cachorro? Tem até um curso que eu fiz há anos atrás, que eu não lembro o nome do curso, mas é assim, quando você enxerga formato nas nuvens. Era um curso desse, né, que eu fiz lá em Campinas. E você olhava, assim, pra casa, você olhava para as nuvens, você achava os formatos, desenhava aquilo. Era um curso de criatividade com desenho. Então, direto, todo quadro meu, todo mesmo. Alguém chega e fala, olha, aqui eu tô vendo tal coisa. E eu acho isso super divertido. E quando as pessoas não falam, eu pergunto. É isso? O que você... Tá certo? O que você tá vendo, assim? Você achou alguma coisa diferente? Tá parecendo... eu sempre sinto da pessoa se ela tá aberta a falar, né? Sempre tem uma pessoa que está mais aberta, outra que já tá mais assim. Então eu pergunto pra quem tá mais aberto, tá mais a fim de falar daquilo. Aí eu pergunto, nossa, sai coisas divertidíssimas. Muito legal. E aí, você está falando sobre isso, né? Eu vejo formas diferentes. Então, é interessante como a arte ela é capaz de abrir escolhas. Ela permite escolhas. Permite escolhas. Escolhas para cada um que a vê. Histórias diferentes. Histórias, total. Porque já que ela não é um diagnóstico, já que ela não é remédio, né? Onde que a gente pode colocar essa arte? A arte vai operar como borda, como corte, como amarração,
Então, essa amarração do excesso, aquilo que aparece a mais, aquilo que a gente sublima, aquilo que a gente, de fato, não consegue traduzir. E aí, essa arte acaba sendo como um estabilizador da nossa emoção. Então, ela vai estabilizando, ela vai promovendo esses cortes, ela vai promovendo o ritmo, né, títulos, ela vai botando a partilha. Então, quanto mais você consegue aumentar essa simbolização, ou seja, quanto mais você consegue nomear as coisas, mais você reduz essa descarga emocional, né? Sim. E você possibilita cada vez mais escolhas do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo, quais são. Então, isso para mim é muito, muito importante. Porque a gente não sai produzindo as coisas do nada. Não é o acaso que faz com que a gente... mesmo quando a gente vai fazer risquinhos num papel... Mesmo que a gente ache que é do nada, não é. Exatamente. É repertório. Exato. E assim, às vezes eu vejo uma pessoa sentando, conversando comigo, né, na clínica, e só fazendo risquinhos. Risquinhos, todos coordenados, todos exatamente no mesmo espaço, exatamente... Do nada, eu não pedi que aquilo fosse produzido. E conforme a conversa vai se tornando mais estruturada, aqueles risquinhos vão ficando mais estruturados e aqueles risquinhos vão tomando uma forma. Quando você vê, no final da sessão, aquilo tudo tem uma proporção muito, muito simbólica daquilo que foi conversado e o ritmo com que a conversa aconteceu. E eu não disse nada, eu simplesmente permiti que a pessoa fosse falando, né? E ali tinha um papel, uma caneta, e aquilo sai, né, de algo que está ali, precisando dessa estabilização, dessa reorganização no pensar. Eu acho aquilo fantástico. Quando você vai produzir algo, o que precede a sua produção? Eu não tenho uma fórmula assim que eu faça todos os dias, né? Antes assim, não. Eu acho que eu estudo muito. Isso eu me mantenho estudando, tanto técnicas, materiais novos. Se eu não estou estudando assim na pesquisa mesmo, anotando, eu tô fazendo os testes no meu ateliê. Então, tudo o que precede, na verdade, são estudos, digamos assim. Mas não tem uma fórmula que eu fale, primeiro eu vou, sei lá, acender um incenso. Não tem uma fórmula muito fechada. Mas aparece, você pensa em algo, aquilo já vem, só sai. Eu penso muito. Tá. O problema é que eu penso até demais. Antes de começar a produzir. Então, isso acaba atrapalhando um pouco também, você pensar demais. Então, quando eu me pego pensando demais, eu vou pra tela. E aí, a minha lei eu tenho que errar. Ai, que legal. Eu aprendi isso com um artista amigo meu, lá de Campinas. E na época ele estava me dando aula. E ele falou assim, eu lembro que assim, era bem meu começo, e ele falou alguma coisa do tipo, olha, todo artista, ele falou um número quebrado, assim, sei lá, 1023 obras para errar. Então, você tem dentro de você tem que liberar elas, você tem que errar todas elas para sair alguma boa. Então, é bom que você comece isso logo. Ai, que legal. Gente, eu ouvi isso, que eu adorei. Adorei a nota, porque isso é muito legal. Isso é muito legal. Você permitir errar, seja quantas vezes você quiser. Exato. Então, eu vou lá e falo, eu vou errar esse. Porque aí você tira aquele peso de ter que acertar, sabe? Então, eu pego a tela, aquela tela mais bonita, branquinha, assim, que tá sem nada pintado. Eu vou falar, eu vou errar nela. Olha a pressão que seria, né? E tá tudo bem, se eu errar, eu vou cobrir com outra coisa. E se eu errar de novo, eu vou cobrir de novo. E é o poder do recomeço na arte, né, também. É o poder do recomeço, não só na arte, na vida. Na vida, E é algo que a gente aprende também a trabalhar na arte e traz pra vida. E, assim, sem nem perceber,
eu percebo que eu me tornei uma pessoa mais assim, depois que eu comecei a dar aula de arte, ensinar e tudo. Porque para mim era algo um pouco óbvio, e as pessoas tinham medo, né? E como eu já tinha passado por aquilo, só que sem racionalizar o que eu estava fazendo, eu simplesmente fui fazendo e aos pouquinhos e tentando, então era algo automático. Aí que eu fui entendendo de ver nas pessoas e falar assim, nossa, a pessoa está com medo de errar. Então por quê? E aí eu comecei a ter essas técnicas para tentar destravar, sabe? Então eu amo chamar alguém, alguma amiga, alguém que tem curiosidade, que ama arte. Eu falo, vamos lá no meu ateliê, vamos pintar então, pinta comigo. A pessoa já fica assustada, né? Eu falo, não, você vai ver, não é nada do que você está pensando. Você vai conseguir. E aí já vem aquela enxurrada de medos. E a gente leva isso também pra vida, né? Que a gente é assim com as coisas. Gente, olha como aí eu trago a neurociência. Aí você está falando, assim, e eu vou trazer muito os dois campos da arte que eu trabalho, né? Que é a neurociência, a psicanálise e a arte. São esses 3 pontos que eu uso muito dentro da clínica. Você falou sobre curiosidade. Você falou sobre erro, né? E você falou sobre práticas. A hora que você falou essas 3 palavras aqui, eu já trouxe esse campo da neurociência, porque quando a gente cria com foco e curiosidade, não adianta. Criou, isso a neurociência explica de uma forma muito clara. Você está criando algo com foco e com curiosidade, as áreas do cérebro, elas vão fazendo uma conexão muito forte com o planejar. Então, elas se tornam responsáveis mesmo pelo planejar. Então, esse córtex pré-frontal, ele vai fazer uma ligação muito grande com conversar mesmo com as áreas de alarme do nosso cérebro, né? Então, olha, o medo de errar. Então, assim, eu estou planejando com criatividade, com curiosidade. O meu córtex pré-frontal, ele já é acionado. Ele passa a conversar com essas áreas de alarme. E, a partir daí, eu ponho em prática o que está acontecendo. Porque eu me torno menos reativa. Pode errar. Tá vendo? Não tem problema nenhum errar. Então, eu me torno menos reativa ao erro. E eu passo a ter mais autocontrole, eu passo a ter uma capacidade maior de pausar as coisas antes de agir. Eu não saio só fazendo. Poder de escolha também, Poder né? de escolha. Então, olha que coisa bacana que a gente está trazendo aqui, né? Como existe, você sabe que tem sempre um preconceito em relação ao trabalho da arte na clínica. Às vezes eu vejo que as práticas integrativas hoje elas são fundamentais. Quando você consegue fugir um pouco da medicina convencional e passar por essas práticas integrativas, por outros processos, às vezes, que ajudem, né, na autorregulação. Nossa, isso é tão bacana, você se permitir, né? Você se permitir esse caminho aí. E é muito legal. Então, quando você começa a produzir com a criatividade, com a curiosidade, quando você passa a olhar para si, porque o mundo ele é feito por perguntas, né, Raíssa? Ele não é feito por resposta pronta. Então você vai estar sempre perguntando a si mesmo, eu consigo? Como é que eu consigo? De que forma eu vou conseguir? E essas respostas vão sendo dadas, vão trazidas de você para você mesmo, e quando você vê, você já está ali, né, sendo orientado por você mesmo a produzir. Sim. Essa conversa acontece. E com novas perguntas. E com novas perguntas. Né? Com novas perguntas. E aquilo vai caindo, vai fluindo. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, porque e aí eu trago isso mesmo, né? Que a gente tem que pensar nessas práticas integrativas, e eu trago aqui, né, a arte como uma dessas práticas integrativas para o cuidado da saúde mental, como uma forma de somar as demais ações, as demais possibilidades. E a gente vê hoje a arte-terapia entrando no SUS como proposta. O SUS tem a arte-terapia, né? Mostrando que há possibilidade. Os CAPs todos fazem uso da arte para esse processo,
Por que não, né? É. Por que não olhar para isso com esse carinho que E precisa ter? outra coisa, assim, que me veio na cabeça é que eu acho muito interessante que nesse meu processo, que eu comecei a pintar e entrar para as artes, também me deu muito autoestima. Trabalhou muito esse lado da autoestima. Então, eu acho também uma questão interessante da gente pensar o quão poderoso é para a autoestima a gente Sem dúvida. trabalhar na arte. E expor aquilo que a gente fez, né? É. Por isso que quando você fala que é uma questão de coragem, é uma questão de coragem É mesmo. uma questão né? de coragem. Eu falo, terapia já é uma questão de estar fazer vulnerável. terapia Fazer terapia já é uma questão de coragem. É. Quando você se abre, está vulnerável para aquilo. Primeira coisa. Expor algo que é seu é uma questão de coragem também. E dói. Né? Dói, E dói. claro que dói. Meus primeiros quadros que eu postei no Instagram, eu já cheguei a apagar. De vergonha. De falar, nossa, vamos falar que qualquer um faz, que tá horrível, que tá horroroso. Gente, e pior que a gente... Você vê como o julgamento do outro, às vezes, acaba pesando muito mais do que a nossa própria capacidade de olhar pra gente, né? É. O outro acaba se tornando grande perto da gente, não tão grande. É. E se também a gente passa a se enxergar, né? Porque a gente não se enxerga daquela forma. Então, por isso também que trabalha a nossa autoestima. Eu não me enxergo boa. Então, por isso que eu não vou postar também. Se eu me enxergar melhor, se eu exercitar essa autoestima, falar, poxa, sou boa, olha o desafio, o que eu melhorei, por exemplo. Não sou melhor que ninguém, mas olha o que eu melhorei comigo mesma. Então, você passa a se ver de outra forma. Então, eu trabalhei muito essa questão da autoestima. E também isso se estende para todas as áreas. Você trabalha, assim, isolado, né, naquilo. Sem querer, você começa a aplicar o mesmo pensamento em outras áreas. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa conversa que a gente vai tendo dentro da nossa cabeça, né? Que é essa formação que a gente vai tendo desse nosso córtex pré-frontal, mostrando pra gente como é que acontece a autorregulação, né? E caminhando para essas nossas áreas de mais de incêndio, né? Ai, meu Deus, não vai dar. Veja, a gente dá conta. E isso é muito importante. A gente dar conta. Sem medo, sem julgamento. Tudo aquilo que a gente é capaz de produzir, olhar pra gente mesma. E ter esse carinho, o carinho de nos encontrarmos, né? Isso é muito bom. E quando você vai começar a pensar, se divirta, né? Se você vai ser, por exemplo, chamada para um podcast, então se divirta, né? Então, pensar diferente e não como, nossa, eu tô apavorado, né? Então, eu não sei quem é que chegou aqui assim quem hoje. Será? Eu não sei quem foi que chegou aqui. Quem será? Não sei quem. Mas é isso mesmo, né? Você olhar para a situação, o presente. Neste exato momento, eu estou fazendo o quê? Tá sendo bom? Tá sendo legal? Eu tô podendo falar? Tô me sentindo bem? Tá sendo ok. E é um exercício constante, né? Constante. Porque a cabeça não para. Não para. Aí, isso aí, ó. Vamos ter que finalizar nosso Passou tão papo. rápido. Eu falei que Passou muito rápido. Muito bom, eu adorei. Raíssa, agora vamos lá. Onde as pessoas podem encontrar você? Eu sei que você está dando aula, que você está fazendo esse caminho bem bacana. Onde as pessoas podem encontrar você? Todo mundo pode me encontrar primeiro no Instagram, que tá todos os meus trabalhos lá. É @RaíssaArte, ARTE, Raíssa Arte. Todos os meus trabalhos estão lá. Venho postando com mais frequência. Às vezes eu posto nos stories, posto no feed as telas, enfim. E também eu tô de mudança, né? Tô indo pro meu ateliê novo, que é na Bernardino de Campos, 711. Então, estão todos convidados a passar lá, querer tomar um café comigo, pintar, conhecer o espaço. Tô pintando as paredes também, tá ficando uma arte bem linda. Então, vai ficar um cantinho bem gostoso. Então, podem me encontrar nesses 2 lugares que eu vou estar lá.
Viu? Esse podcast aqui, ele tá indo para Portugal agora, só para você ter ideia. Eu tô chique, o que eu vou fazer? Mas eu já percebi. Eu já percebi. Então, assim, esse contexto da Bernardino de Campos é aqui em Indaiatuba, né? Para quem não conhece, é aqui em na Indaiatuba. Bernardino de Campos, em Indaiatuba, São Paulo. Isso. E o seu Instagram aberto para as pessoas mandarem mensagem. Querem conversar com a Raíssa? Pode conversar, a Raíssa vai responder. Quer falar sobre arte, saúde mental, sobre outros assuntos? A gente conversa. Raíssa estará lá, com certeza. Quer visitar a Raíssa, quem mora aqui em Indaiatuba? Não mora em Indaiatuba, mora em Campinas. Venha visitar. Também pode vir. Venha visitar. Raíssa, foi um prazer conversar com você. Eu acho que foi, assim, muito legal poder falar do seu trabalho, do trabalho da Asha, sim, nesse cuidado da saúde mental, a importância do ouvir, a importância do cuidado, tudo isso é muito bom, é muito importante. A gente está em tempos em que está tudo muito, muito, muito rápido. Quando você para se olhar, quando você para se cuidar, isso é fundamental e a gente só tem ganhos com isso. E é isso ainda, com arte, cor, né? Olha que bacana. É verdade. E a Esther vai pintar comigo, né, Esther? Ah, se Deus quiser. Só tô te esperando. Vamos ver. Eu gosto muito. Eu não sei pintar, mas eu vou. Eu sei vai, rabiscar. eu sei que você vai. É. Fazer mãos. Adoro. Mas eu sei que você vai. Gente, eu adorei esse papo. Foi muito gostoso. E eu estou aqui no canal Preocupações de Mãe, mas também no Instagram, no @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá, toda semana Preocupações de Mãe no ar e eu todos os dias ali no Instagram. Quer perguntar, quer falar, quer ouvir, tem dúvidas? Olha, Esther, quero um episódio que fale sobre tal tema, pode deixar ali que eu vou trazer para a gente conversar aqui. Gente, muito obrigada. Preocupações de Mãe, toda semana no ar. Até mais.